Boa noite a todos. Boa noite, Pedro. Primeiramente, gostaria de agradecer mais uma vez aos meus amigos Márcia Vasconcelos e Domingos Viscondes, por conceder aí mais uma oportunidade, mais um espaço para ministrar uma palestra para vocês, transmitindo um pouco de conhecimento aqui para vocês. Tá? Então, primeiramente, gostaria de deixar registrado aqui os meus agradecimentos a esses dois parceiros incríveis, perfeito? E hoje eu vou ministrar uma palestra sobre risco, tá? Então, vamos lá. Deixa eu só ajustar aqui. Estão conseguindo ver direitinho? O pessoal está conseguindo ver? Pessoal, me dá um feedback. Tá Sim, Pedro, ok? estamos vendo. Perfeito. Ótimo, show de bola. Então, hoje eu vou ministrar uma palestra sobre o tema quais são os riscos existentes no mercado financeiro. Esse tema, ele é de suma importância para todos os investidores, principalmente para aqueles investidores entrantes na Bolsa de Valores. Perfeito? Nós vemos aí muitos investidores iniciantes na Bolsa, em sua grande maioria jovens, né? Aí numa idade entre pré-adolescência, ali por volta dos 12, 13, 14 anos, até ali o início dos 20 e poucos anos, né? Em sua grande maioria jovens ainda com a construção de uma personalidade, ainda um pouco de imaturidade, ainda um pouco verde cru, né? Sem muitas experiências de vida. E aí, infelizmente, muitos deles mergulham de cabeça nos investimentos em bolsa de valores, focando apenas em um único elemento, que alicerça qualquer carteira de investimentos, que é o da rentabilidade. E eles esquecem completamente dos outros dois elementos do tripé, que são a liquidez e o risco, que nós iremos tratar hoje. Então, para vocês entenderem um pouco melhor o que eu estou querendo dizer aqui, né, a mensagem que eu quero passar aqui para vocês no início, é de que toda e qualquer carteira de investimentos, ela é alicerçada por um tripé, né, por um conjunto de três pernas, que seriam rentabilidade, liquidez e risco. Perfeito? Então, fazendo uma analogia rápida, imaginem a carteira de investimentos de vocês como uma mesa redonda, tá? E essa mesa redonda ela é alicerçada por um tripé, né? Um conjunto de três pernas. Quando removemos duas pernas desse tripé, o que acontece? Essa mesa ela fica alicerçada por uma única perna e, inevitavelmente, ela vai sofrer uma queda, ela vai rachar no meio, perfeito? Então, a mesma coisa acontece com a carteira de investimentos, cujo tripé é retirado algum elemento. Tá? Então, o que acontece é basicamente isso. Os investidores entrantes, eles entram focando apenas numa única perna do tripé, que é a rentabilidade, se esquece dos outros dois, é a liquidez e o risco. E, inevitavelmente, em algum momento, eles vão ter uma queda brusca, eles vão ter um sério prejuízo em sua carteira de investimentos, e, em virtude disso, eles vão desistir, vão sair por aí dizendo que bolsa de valores é cassina, é jogatina, que não serve para construir riqueza, e aí esse mito, né, referente à bolsa de valores se dissemina na nossa sociedade e afasta os investidores, o brasileiro da bolsa de valores. Então, esse tema aqui que nós vamos tratar hoje, ele é de suma importância, né? Ele é muito pouco tratado pela mídia financeira em geral, tá? E hoje eu vou trazer esse tema aqui para vocês, perfeito? Antes de adentrar um pouco mais na palestra, eu gostaria de fazer uma breve apresentação. Para quem ainda não me conhece, aqui, o meu nome é Pedro Pinheiro Neto, sou bacharel em Ciências Contábeis pela
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Sou investidor qualificado, aprovado no exame da Ancord, fundador do blog Seja Independente, autor do livro Aprenda a Investir, Seja Independente e educador financeiro. Antes de mais nada, precisamos compreender o conceito de risco. Quando jogamos no Google o conceito de risco, aparecem vários conceitos diferentes. E apareceram esses dois conceitos. O primeiro, perigo, probabilidade ou possibilidade de perigo, estar em risco, fonte dicionário Aurélio. E o segundo conceito, probabilidade de insucesso de determinado empreendimento em função de acontecimento eventual, incerto, cuja ocorrência não depende exclusivamente da vontade dos interessados. Fonte Oxford Languages. Então, para fins de entendimento de risco, nesse tema que nós iremos tratar na palestra de hoje, nós vamos utilizar esse segundo conceito, que é o de probabilidade de insucesso de determinado empreendimento. E qual seria o empreendimento? Seria a carteira de investimentos no mercado financeiro, em bolsa de valores. Tá? Então, vamos adotar aqui, para fins de entendimento, esse segundo conceito de risco. Os riscos do mercado financeiro, eles são subdivididos em dois troncos, em duas grandes modalidades. A primeira modalidade é o nível macro, certo? E os riscos do nível macro, eles se subdividem, por sua vez, em dois tipos. Primeiro, é o risco sistêmico ou não diversificável, que é aquele risco extremamente difícil de ser reduzido, pois ele afeta toda a economia. Tá? Então, quando ocorrem eventos catastróficos, como crises sanitárias, como a pandemia, guerras, como é que está acontecendo agora, choques hiperinflacionários, crises econômicas severas, como a que ocorreu na crise do subprime em 2008, a crise da bolha.com em 2000, a crise de 1929, atentados terroristas, como o que ocorreu no 11 de setembro, né, lá nos Estados Unidos, com as Torres Gêmeas. Então, quando ocorrem esses eventos catastróficos, né, fica extremamente difícil de você reduzir o risco de perda, certo? Até mesmo aqueles investidores que mais gabaritados, que têm um grau maior de experiência, já tem anos de estrada, até mesmo para esses é muito difícil reduzir esse tipo de risco, certo? E já o risco não sistêmico ou diversificável, que é um risco específico de uma empresa, setor ou país, já é possível o investidor ele se proteger desse tipo de risco, diversificando com sabedoria a sua carteira de investimentos, certo? Diversificando por empresa, por setor e por país, tá? Então, exemplificando em termos práticos para fins de entendimento, nós não devemos concentrar todos os nossos investimentos num único país. No nosso caso, é o Brasil. Perfeito? Nós precisamos diversificar a nível global, né? Em diferentes geografias. América do Norte, Europa, África, Ásia, tá? Em diferentes continentes. Também devemos diversificar por classes de ativos e por empresas. Tá? Em ações, nós diversificamos em empresas de diferentes setores, nos fundos imobiliários, diversificamos entre diferentes nichos de investimentos imobiliários, e assim sucessivamente. Tá? E temos o riscos do mercado financeiro ao nível micro, que são basicamente 5. Tá? O primeiro é o risco de crédito, que é o risco do credor
levaram um calote do emissor da dívida. É um risco presente na renda fixa. Você não vai ver esse risco na renda variável, somente na renda fixa. Tá? E ele nada mais é do que o risco de um credor levar o calote, né, do seu devedor, que é o emissor da dívida. No Brasil, nós temos algumas garantias contra esse risco de crédito. A melhor garantia, em primeiro lugar, disparado, é a garantia proferida pelo governo federal, né, na figura do Tesouro Nacional, para os detentores dos seus títulos públicos, acessados no Tesouro Direto. Tá? Então, quando você, investidor, investe no título público, lá no Tesouro Direto, você tem uma garantia anticalote, certo? Por parte do governo federal. E por que isso acontece? Porque o governo federal é a única entidade nacional que tem a prerrogativa, o privilégio de emitir moeda para quitar suas dívidas. Perfeito? Saindo um pouco da renda fixa pública, indo para a renda fixa privada, nós temos uma garantia na privada, que é o FGC, Fundo Garantidor de Crédito, certo? Porém, esse Fundo Garantidor de Crédito, ele não tem uma garantia tão robusta e tão segura como a do governo federal para os seus títulos públicos. Né? O FGC ele é uma entidade mantida pelos bancos, tá? E esse FGC ele é acionado quando um emissor de algum título bancário, de algum banco, certo? Vier a falir, né? E, consequentemente, esse banco via dar um calote nos seus detentores dos seus títulos. Perfeito? Essa garantia do FGC, ela tem um limite de 250 mil por CPF, tá? Então, se você investe no CDB, por exemplo, um valor de 500 mil, e o emissor desse CDB vier a falir, o FGC ele só vai lhe reembolsar em 250 mil. A outra metade do valor que você investir, você vai perder, você vai assumir uma perda, tá? Então, precisa atentar para esse limite do FGC. E na renda fixa privada, nós temos algumas classes de ativo que não contam com nenhuma garantia, que são o caso das debêntures, que são títulos de dívida emitidos pelas empresas listadas na Bolsa. Tá? A garantia dessas debêntures seriam a própria saúde financeira das empresas listadas na Bolsa que emitem esses títulos. Perfeito? Então, percebam que as debêntures já contam com um pouco mais de risco em relação aos títulos bancários, que seriam, basicamente, a caderneta de poupança, no caso dos bancos tradicionais, CDB, LCI e LCA. Né? E os títulos públicos no Tesouro Direto, né, que contam com a melhor garantia. Nós temos o risco de liquidez, que é o risco de um investidor não conseguir vender um ativo pelo preço desejado em caso de necessidade. Tá? Um exemplo clássico que eu gosto muito de utilizar para explicar o risco de liquidez. Investidores de imóveis físicos que não constituem uma reserva de emergência suficiente ou não constituem nenhuma reserva de emergência. Quando esses investidores se veem numa situação de dificuldade financeira, né, como um desemprego, uma empresa familiar falida, uma avaria severa no imóvel, no automóvel, e aí tem um custo da franquia, né, do seguro, um tratamento médico particular, né, que o plano de saúde não consegue fazer a cobertura, né, 100% do tratamento. Aí, o beneficiário do plano tem que se virar nos 30, não é verdade? Então, nessas situações emergenciais, esse investidor ele tem que tirar dinheiro de algum lugar. E aí, nesses casos, como esse investidor ele não tem de onde tirar dinheiro, porque ele não constitui uma reserva de emergência, ou constitui uma reserva de emergência, mas não o suficiente
para sanar essas dificuldades financeiras, no momento, ele se vê obrigado a vender o imóvel que ele comprou para fins de investimento, para receber uma renda passiva de aluguel. E aí, muitas vezes, nós sabemos que o Brasil é um país que vive constantemente em crise, e aí ele pode se ver numa situação de ter que vender o único imóvel dele, que ele investiu, né, para ter uma renda passiva, né, de aluguel. Ele tem que vender pelo preço que o mercado der naquele momento, ele tem que vender numa crise econômica, num ciclo de baixa econômica, porque o mercado imobiliário ele tende a acompanhar os ciclos econômicos, né? Quando nós temos um ciclo econômico de baixa, não somente a bolsa de valores cai, o mercado imobiliário ele tende a cair, não tanto quanto a bolsa de valores, mas ele tende a cair também, perfeito? Então, nessas situações, esse investidor ele vai ter que liquidar, queimar o único imóvel dele, é o único investimento dele. E aí ele pode até mesmo ter que vender por um preço abaixo do valor de aquisição, amargando um prejuízo. E isso porque ele precisa do dinheiro naquele momento. Tá? Então, esse é um caso clássico de risco de liquidez. Nós temos o risco de mercado, que é o risco de um investidor não conseguir vender um ativo pelo preço desejado num determinado momento. Então, o risco de mercado, ele é similar ao risco de liquidez, com a diferença de que aqui no risco de mercado não se configura uma necessidade por parte do investidor. No risco de mercado, o investidor ele tem a escolha de não ter que vender naquele momento. Ele pode aguardar mais um pouco para poder vender mais na frente, conseguindo o lucro que ele deseja. Então, muitas vezes o investidor ele investe numa ação a um preço X e ele estabelece um prazo de 1 ano para vender aquela ação por um preço Y, buscando uma rentabilidade ali de, vamos dizer, 30%. Porém, na semana, ou nos dias anteriores ao dia que ele escolheu para vender aquela ação, acontece algum fato superveniente, algum fato alheio à vontade dele que prejudicou a cotação daquela empresa, e aí ele não consegue mais vender naquele dia por aquele preço que ele deseja. Ao invés de ele ter uma rentabilidade de 30%, que era a rentabilidade que ele almejava, ele teria uma rentabilidade ali de, vamos dizer, 5%. Então, ele pode aguardar mais um pouco para vender mais na frente, para ele conseguir ter a rentabilidade, o ganho de capital que ele desejava lá no início. Então, isso daqui é um risco de mercado. Nós temos também o risco operacional, que é o risco de uma empresa ter um problema interno que possa acarretar sérios prejuízos para ela e os seus acionistas. Um exemplo clássico que configura o risco operacional aqui no nosso país foi o que ocorreu com a Vale, né? As tragédias ambientais e humanitárias de Brumadinho e Mariana. Tá? As barragens ali mantidas pela Vale, elas romperam e, infelizmente, esses 2 acidentes ceifaram centenas de vidas, né? Fora os prejuízos ambientais severos que podem aí perdurar por vários anos. Então, essas 2 tragédias, elas arranharam a imagem da Vale perante os seus acionistas, geraram uma série de problemas de mercado financeiro, impactou os resultados da Vale, né, porque, além de ter acarretado uma queda brusca ali na cotação, na Bolsa de Valores, também acarretou prejuízos de ordem judicial, né, litigiosa, né, ações judiciais, danos morais e materiais, né, por parte das famílias que perderam seus entes queridos com as tragédias. Já recuperou, né? Tudo, viu? Mais para frente a gente discute.
litígios ambientais, né, porque acarretou uma série de problemas ambientais, né, então percebo que foi enfim, foi uma catástrofe sem precedentes, né, e esse exemplo da Vale configura muito bem o risco operacional. Por último, nós temos o risco legal, que é o risco de uma empresa ou setor ter problemas de litígio ou regulatório. Tá? Então, o risco legal ele pode ser subdividido, certo? Em risco de litígio ou regulatório. Quais seriam exemplos de risco de litígio? Os casos de corrupção, né, envolvendo a Petrobras, né, no escândalo da Lava Jato, o escândalo de corrupção envolvendo a JBS, aquela conversa grampeada entre o Joesley Batista, que é o principal acionista da JBS, e o ex-presidente Michel Temer, né? Essa conversa grampeada ela foi vazada pela imprensa, e aí, quando essa conversa foi vazada, acarretou uma série de problemas para a JBS, não somente para a JBS, mas para todo o mercado financeiro brasileiro como um todo, né? A JBS ela passou a enfrentar sérios problemas judiciais, né? A Polícia Federal começou a investigar, né? Foi aberto um inquérito, a investigação, né? A JBS passou a responder um processo na justiça, né? No caso da Petrobras, que é do maior conhecimento de todos, nem se fala também. O caso da Petrobras, você pega o caso da JBS e multiplica por 10, né? Foi o maior escândalo de corrupção da história do país. Então, esses são exemplos de problemas de litígio. Outros problemas, empresas do setor de plano de saúde, tá? Que frequentemente têm conflitos com seus clientes, né? Muitos planos de saúde não querem fazer cobertura de determinados tratamentos médicos, e aí os clientes eles acionam o plano de saúde judicialmente, né? Então se configura aí litígios cíveis consumeristas, tá? Também envolvendo empresas de energia elétrica, né? Cobranças indevidas, né? Também envolvendo empresas de telefonia que frequentemente fazem cobranças indevidas, e aí o cliente ele aciona judicialmente após acionar todas as instâncias administrativas dessas empresas, tá? Empresas que têm muitas causas trabalhistas, né, como são os casos de empresas do setor de construção civil, empresas do setor educacional, né, muitos professores dessas empresas de ensino, né, que têm muitas faculdades, muitos professores também acionam judicialmente essas empresas, né? Empresas do setor de construção civil também tem muitas causas trabalhistas, tá? Então, esses são exemplos de risco de litígio. Risco regulatório. Acho que alguns colegas aqui que acompanham frequentemente, né, o mercado financeiro, lembro que há 10 anos atrás, no governo de Dilma Rousseff, houve uma regulação severa, a intervenção estatal, do setor de energia elétrica, né? Na época Dilma, através não me lembro bem se foi através de uma canetada, um decreto, ou se foi por intermédio da Agência Nacional de Energia Elétrica, né? A ANEEL, como foi realizada essa regulação, essa intervenção, né? Que afetou severamente as empresas do setor de energia elétrica, né? Obrigando essas empresas a baixarem na marra as tarifas de cobrança, tá? E essas empresas elas tiveram que ali se virar nos 30, se readaptar à situação, para depois darem a volta por cima, tá? Então, esses seriam um exemplo clássico de risco regulatório. Também tem vários outros setores que sofrem com risco regulatório, né? Como as empresas que eu citei há pouco, né? Envolvendo o risco de litígio, que tem litígios, judiciais e extrajudiciais, empresas do setor de plano de saúde, empresas seguradoras, empresas de telefonia, né? Essas empresas também sofrem uma forte regulação estatal através de suas
agências reguladoras, né? A Anatel, a ANEEL, a ANA, que é a Agência Nacional de Águas, que regula o setor de saneamento, perfeito? O Ministério da Saúde, que a ANS, que é a agência que regula o setor de saúde, e assim sucessivamente. Tá? Então, o risco legal, ele pode ser dividido tanto em risco de litígio como em risco regulatório. E, para finalizar, eu gostaria aqui de deixar 2 mensagens para vocês. Primeiro, o risco não deve ser evitado, mas sim administrado. Segundo, saiba quanto você topa de risco nos investimentos, se baseando no seu perfil de risco e nas suas metas financeiras. Você sempre deve respeitar o teu perfil de risco e sempre ter em mente, de uma forma muito clara, quais são as suas metas financeiras de curto, médio e longo prazo, para que você possa ter uma ideia de quanto você topa de risco nos seus investimentos. Perfeito? Então, são essas mensagens que eu gostaria de deixar para vocês gravarem no coração de vocês guardarem consigo, levar daqui para frente para vocês continuarem formatando a carteira de investimentos de vocês. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade e tenham uma boa noite.